E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu voltei aqui no canal. Eu vou postar vários vídeos sobre vários livros que eu li, principalmente agora na quarentena, porque eu tô tendo mais tempo livre, não tô precisando trabalhar tanto, né? A gente tá na quarentena, tô podendo trabalhar de home office e vamos lá falar sobre livros. Eu vou falar aqui sobre um livro que eu li há muitos anos. Eu li esse livro no colegial, eu tinha 14 anos mais ou menos, e eu me apaixonei por esses livros. Eu vou falar aqui deles, dos livros As Brumas de Avalon. Meu Deus, quebrei tudo. As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Esses livros são fantásticos, são maravilhosos, são muito bons. Uma curiosidade, eu li esses livros numa versão que eram 3 livros. Eram 3 livros capa dura, eu li na biblioteca da minha escola. E depois, né, eu cresci, comecei a trabalhar e resolvi comprar os livros. A primeira coisa que eu fiz, esses livros, eles são bem velhinhos, não parece, mas eles são bem velhinhos. Eles são, eu acho que, os primeiros livros que eu comprei com meu próprio dinheiro quando eu comecei a trabalhar. Eu precisava ter esses livros na minha estante e eu comprei na época, não foi barato. Hoje em dia eu já vi esses livros aqui numa promoção de R$29,90, todos os 4, porque aqui eles dividiram, a Imago resolveu dividir em 4 livros. Eles são A Senhora da Magia, A Grande Rainha, O Gamo Rei e O Prisioneiro da Árvore. A Imago resolveu dividir em 4 livros e... vamos ver se dá pra ver direitinho. Isso. Em 4 livros. E eu comprei eles na época, não foi barato, porque eu queria muito ter esses livros. Vamos lá mostrar os livros e depois eu falo um pouco sobre a história dos livros, para quem ainda não leu. Eu não sei se é a Imago ou se é uma outra editora, depois eu vou pesquisar e vou botar aqui do lado. Relançou esses livros. Tem a versão deles separados e tem a versão original, porque originalmente a Marion Zimmer Bradley, ela escreveu essa história em um volume único. Era um livrão grandão. Lá nos Estados Unidos eu acho que eles têm mais mania de lançar assim em volume único, e no Brasil eles geralmente pegam e dividem, né? Até porque para vender mais, eu não sei por que no Brasil eles fazem isso, mas eles geralmente pegam volumes únicos e dividem para vender em volumes separados. Eu acho que por conta do valor, talvez, que seja mais atrativo para o consumidor brasileiro. Vamos lá. Os livros das Brumas de Avalon, aqui nessa edição que eu comprei, e é uma das edições mais baratinhas que você pode encontrar na internet, eles são divididos em 4. O primeiro é laranja, o segundo é violeta, o terceiro é azul e o quarto é verde. Todos os livros, eles têm aba. Isso me surpreendeu positivamente, porque eu não esperava uma edição muito bem feita. Embora que essa edição é uma edição econômica, eu não esperava que ela fosse ter aba. As folhas, elas são brancas. Isso eu não gosto muito, mas também não faz lá grande diferença, não fez muita diferença para mim na época. Eu fiquei super feliz de ter comprado. Esses são um dos meus livros favoritos do mundo inteiro. E vale muito a pena. Isso eu acho que já ficou bem claro, que vale muito a pena e que eu amo esses livros. Aqui a gente vai ter o primeiro livro, A Senhora da Magia. A Senhora da Magia, ela vai tratar basicamente da história da Morgana. Essa história de Brumas de Avalon, só resumindo para quem não conhece, é a história do rei Arthur, da Távola Redonda, aquele que tinha a Excalibur, a espada que dominava, e por isso ele era o rei. Lembra aquela história antiga que tinha
uma espada numa pedra, aí um menino foi lá e tirou a espada e por isso ele foi declarado rei e governou, e ele era uma pessoa super justa e igualitária. Ele mandou fazer uma mesa redonda, ele ficou conhecido como da Távola Redonda, porque ele achava que as pessoas eram iguais e deveriam ser tratadas iguais. Ele tinha ali os seus cavaleiros do Arthur, né? E, enfim, essa história é muito legal também, mas aqui a Mary Zimmer Bradley, como sempre nas histórias dela, ela vai tratar da história do rei Arthur sob o ponto de vista das mulheres. Então aqui todos os livros eles vão tratar sobre a história do rei Arthur, mas do ponto de vista das mulheres dessa história. E em princípio pode parecer um pouco chato, não sei se isso vai parecer chato, nunca me pareceu chato, mas pode parecer chato para alguém. Mas aqui a gente vai encontrar todo o contexto mais psicológico, mais estratégico, mágico, a parte de Avalon, que é muito importante nessa história, e na história do rei Arthur também, porque é onde foi forjada a bainha da espada dele. Enfim, é maravilhosa, é muito boa. Essa história foi extremamente bem construída pela Mary. E vale muito, 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 muito a pena. Eu já falei isso uma vez, estou falando de novo, estou sendo repetitivo. Mas é porque é verdade. Aqui no primeiro livro, A Senhora da Magia, a gente vai encontrar a Morgana criança, né? A Morgana, ela é filha da Igraine, e essa Igraine é casada com um rei. Ela foi prometida a esse rei e casou com esse rei. Só que uma profecia da irmã da Igraine, que é a mãe da Morgana, a Igraine, ela descende da Ilha da Magia, que é a Avalon. É uma ilha que está lá no meio do lago, e ela é coberta por uma névoa. Essa névoa só pode ser cruzada por pessoas com autorização ou pessoas que possuam a magia em seu sangue. Essas pessoas que têm a magia em seu sangue, elas podem entrar numa canoa, atravessar esse lago, aí elas conseguem abrir essa névoa e chegar em Avalon. Se a pessoa não tiver essa magia no sangue, ela vai chegar numa outra ilha que tem lá no meio desse lago. Então, na verdade, a gente deixa aqui subentendido que Avalon é uma ilha mágica que ela não existe nesse plano. Ela coexiste no meio entre esse plano e um outro plano. E a pessoa, para acessar, chegar a essa ilha, onde o tempo inclusive passa de uma forma diferente, as pessoas que ficam na ilha, elas envelhecem mais lentamente do que as pessoas que estão fora da ilha. Só que Igraine, ela foi prometida a esse rei, né? E ela saiu da ilha, provavelmente, ela casou com esse rei. Mas a irmã dela, Viviane, ficou na ilha e se tornou a Senhora da Magia. Se tornou a senhora lá da ilha, a grande sacerdotisa, a que comanda todas as outras sacerdotisas, e que junto com o Merlin, ela toma as decisões sobre a parte política do reino. Mas Viviane e o Merlin tiveram uma visão de que Igraine geraria um filho que uniria os povos. Aí o que aconteceu? Ela foi até Igraine e eles foram até Igraine lá e falaram isso, mas ela não quis aceitar. No fim das contas, acabou que Igraine realmente gerou um filho com um homem específico. Não vou contar aqui como aconteceu isso, porque é bem legal, mas eu não posso contar, senão é um spoiler muito grande. E ela gera esse filho que nasce e é o Arthur. Arthur, então, é o irmão de Morgana. Morgana é uma garota que tem visões, ela é uma garota que já nasce com um dom da magia, ela tem visões sobre o futuro e ela precisa trabalhar isso de alguma forma. Depois que essa criança é gerada, o Arthur, os dois vão ser separados. A Morgana, ela vai ser levada para Avalon e o Arthur, ele vai ser levado para um outro lugar, onde ele vai ser treinado. Essa é a história principal dessa Senhora da Magia. Tem muitas coisas aqui que tratam da parte mágica por trás do rei Arthur, nesse primeiro livro, e tem muitas coisas aqui que falam sobre estratégia, sobre a parte mesmo da guerra, e outras vão entrar mais na parte mágica, mas a maioria é na parte mágica, porque a gente está falando aqui
das bruxas de Avalon e das bruxas dessa época. Nos próximos livros, a gente vai ter o desenrolar dessa primeira fase da história, porque a partir daqui o Arthur cresce e, na verdade, a Viviane, que era a senhora do lago lá, que era a grande sacerdotisa, ela treina a Morgana para ficar no lugar dela, mas ela nunca conta para Morgana uma grande profecia, uma visão que ela teve e que a Morgana seria uma peça-chave dessa história. Daqui para frente, a história vai se desenrolar. Eu não vou poder dar muitos spoilers sobre isso, mas a Morgana é uma peça-chave para poder, lá na frente, ter uma mudança política entre Avalon e o cristianismo, que está crescendo nessa época lá nas terras, né, da Europa. E o cristianismo vem tomando todo mundo e vem destruindo os cultos pagãos. E ela quer manter esses cultos a qualquer preço. E a única forma de unificar o povo é através do pacto que o Arthur faria por essa espada e pela bainha que é feita em Avalon. Além disso, a gente tem aí uma peça-chave também, que é o Mordred, que vai vir em seguida, e que ele, junto com a Morgana, seria os dois que comandariam. Esses são os planos da Viviane com o Merlin. Não posso falar mais sobre isso, mas envolve aqui bastante coisas de traição. Aí daqui pra frente vai contar como que a Morgana estudou em Avalon, o que ela aprendeu lá, como os poderes dela evoluíram, até o ponto em que ela deveria se tornar a Senhora do Lago no lugar da Viviane. O Arthur, ele já cresce num outro contexto e ele se casa com uma mulher que se chama Guinevere. Em alguns livros ela vai se chamar Guinevere. E essa mulher, na verdade, embora ela goste muito do Arthur, ela é apaixonada pelo melhor amigo do Arthur, e esse melhor amigo do Arthur também é apaixonado por ela, de certa forma, né? Porque aí a gente vai ter também uma introdução aqui, lá antigamente, ao trisal, que não aconteceu, ou aconteceu, chegou a acontecer, não posso falar. Vai ter aqui essa introdução ao trisal, porque o Arthur também ele tem meio que uma atração pelo Lancelot, e o Lancelot também tem uma atração pelo Arthur, mas também gosta da Guinevere, enfim. E a Guinevere não consegue ter filho do Arthur. O Arthur ele só consegue ter um filho, não é com a Guinevere, e eu não vou poder dizer mais nada sobre isso, mas é super interessante esse contexto todo desse livro, né? Todas as relações que são traçadas e são entrelaçadas nessa história, elas são perfeitas, são muito boas mesmo. E aí a gente tem a Morgana descobrindo aqui toda a traição, todo o porquê que ela foi colocada daquela forma, ela se rebelando contra Avalon e, por fim, as profecias se cumprindo no livro final. Todas as histórias acabam desembocando num contexto de guerra. O Arthur achando que falhou, a Viviane achando que falhou, a Morgana achando que falhou, e no fim das contas as coisas se resolvendo de certa forma. Elas não se resolvem, elas se transformam. O que é muito, 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 muito interessante nesse livro é também mostrar como as religiões pagãs elas sobreviveram, mesmo o cristianismo tendo dominado a época. Tem um contexto histórico, lógico. Embora seja parte de criação da autora, teve uma pesquisa muito boa por ela feita para poder construir esse livro aqui. Fica aí a dica, As Brumas de Avalon. É um livro fantástico, eu acho que todo mundo vai adorar, principalmente quem gostar da parte de fantasia também, né, vai adorar. É um livro muito, 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 muito bom. Esses livros, caso você não saiba, eles também já viraram um filme, se chama As Brumas de Avalon, e é com aquela atriz, eu esqueci o nome dela agora, mas é uma atriz super famosa. Eu vou botar aqui do lado, para vocês verem depois. Que também é um filme maravilhoso, um filme, na época ele foi feito em 2 fitas, e eu assisti esse filme, e eu não sei se ele está disponível, provavelmente deve estar na internet, a gente encontra tudo, né?
E ele é muito bom também. Ele retrata bem o que passa no livro. Lógico que ele não consegue abarcar tudo, porque, embora sejam 2 filmes, né? Eles tentaram mesmo enfiar tudo lá dentro. E eles conseguiram colocar a essência dos livros. Geralmente a gente fala, nossa, esse filme ficou ruim, faltou coisas. Não, esse filme realmente ele consegue captar bem a essência dos livros, embora não com todos os detalhes. E é super indicado também, eu vou deixar aqui do lado, caso você queira fazer dessa forma, ver os filmes primeiro, aí você vai ver exatamente do que se trata, e depois ler os livros para você conhecer os detalhes, ou se você prefere ler os livros e depois ver os filmes para poder você ter a noção visual do contexto. Eu prefiro sempre ler os livros primeiro, eu acho que essa ordem para mim funciona melhor. Comenta aí embaixo como você prefere e comenta aí embaixo o que você achou desses livros, caso você já tenha lido, e do filme, caso você já tenha visto. Eu vou adorar discutir com vocês isso, porque eu não conheço muitas pessoas aqui no meu contexto que tenham lido As Brumas de Avon para poder discutir. Valeu?